Nós temos um Deus que fala e nos surpreende porque ele encontra muitas formas de falar. Hoje eu estou com uma galera aqui em casa aqui, e eu chamei todo mundo para participar da gravação do vídeo 365. Então sejam bem-vindos, todos vocês. Na hora que eles forem falar, eu apresento cada um deles. São pessoas que também conhecem o trabalho, a leitura, alguns mais fiéis à leitura, outros menos fiéis, mas todo mundo lê a Bíblia aqui, lê a Bíblia 365. E hoje é com muita alegria que eu os recebo aqui. Nós estamos meditando na nossa porção do Novo Testamento e hoje nós começamos o livro de Hebreus. No livro de Hebreus ele fala sobre Jesus e como esse milagre de ter um Deus que se revela, um Deus que fala. E a primeira coisa que nós percebemos no nosso texto é justamente sobre isso, Deus falar. E eu vou pedir para o Hector, está aqui o Hector, meu irmão, comentar um pouco o que ele pode trazer para nós sobre essa ação de Deus de falar conosco. Isso é normal? Isso é um milagre? O que você fala, Hector? Então, como o próprio texto fala, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, bem, ele já começa havendo Deus falado. Se a gente for pelo princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas todo esse processo de criação foi feito através da palavra de Deus. E disse Deus, haja luz. E a luz apareceu. E o Evangelho de João também fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E olha só, ele para se referir a Deus, ele fala o verbo, a palavra se encarnou. A palavra que formou a tudo, que gerou tudo, ela falou. E uma das primeiras coisas que Deus faz com o ser humano antes da queda é todas as tardes ir ao encontro desse ser humano, falar com ele. Até depois da queda, em todos, como nós vimos no que o pastor tinha falado aqui pra gente, até quando o ser humano peca, até quando o ser humano se esconde de Deus, Deus vai lá e fala com ele. Então, Deus falar revela para que nós temos um Deus relacional, um Deus que se interessa, um Deus que vai atrás. Um Deus que vai atrás. E você disse que Deus falou antigamente pelos profetas. E aí a Ana vai falar para nós qual é a importância de Deus ter usado os profetas para falar. Deus podia escolher muitas formas de se relacionar com a gente, inúmeras alegorias, que ele poderia colocar para a gente entender um pouquinho daquilo que ele quer passar para a gente, mas ele escolheu usar pessoas para falar com pessoas. Ana, quando você fala alegorias, dá um exemplo para nós, assim, como Deus poderia falar? De que outra forma ele poderia falar? Ele poderia usar várias formas de se expressar para nós, usando o sol, o vento, a chuva, mas não, ele escolheu o hálito humano, escolheu as pessoas falarem com as pessoas. Então, mais uma prova de que esse Deus é relacional, que ele se relaciona com seres humanos, e usa o ser humano para fazer o que ele podia fazer de outra forma, Podia, assim como no batismo de Jesus lá, uma voz veio do céu, podia fazer isso todas as vezes, Mas a questão de ter os profetas, então, revela esse Deus que se relaciona conosco. Então, nós vimos que o texto fala que Deus falou através dos profetas, mas agora chegou a revelação que é Jesus. E o texto diz que Jesus é o Criador. Jonatas, o que você pode falar para nós sobre Jesus ser o Criador de todas as coisas? Então, diferente do que muita gente acredita, Jesus não é apenas uma criatura, ele é o Criador, Como diz no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, no Gênesis, a gente já vê o Deus como Criador quando ele vai criar o ser humano.
Então, no Gênesis, Deus diz, né? Façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, né? Nós sabemos que Deus é trino, então por isso ele fala no plural, né? E na própria queda, né, do ser humano, Deus comunica de outra forma com a gente, né? Colocando essa ideia criativa na gente, né? Quando o ser humano peca, ele cria roupas, né? E ele fala de diversas formas, de diversas maneiras, e essa é uma delas, né? E quando a gente pega o livro de Atos, por exemplo, a gente vê o confronto, né, de Pedro contra os fariseus, né, que tinham condenado a Cristo. E ali ele diz, né, que ele é o autor da vida, é o criador da vida. Então, nós temos agora Deus falando a nós, através de Jesus, que faz essa ação milagrosa de Deus falar, né? Mas se revela como aquele Deus criador, o Deus do princípio, está conosco, se relacionando conosco, o Deus que usou pessoas agora está falando por Ele mesmo, né? Com a boca dele. E isso é tudo o milagre dessa comunicação de um Deus que se revela e que se comunica a nós. Uma outra coisa que nós vimos no texto é que essa pessoa, Jesus, ela irradiava a glória de Deus, né? É ou não é, Gabi? Sim. E eu gosto de uma analogia que foi tratada aqui antes, né? Que é sobre essa questão da cortina começar a subir, né? Então, lá na criação, ainda no relacionamento Adão e Eva ali, Adão e Jesus, né? Adão e Deus, nós já tínhamos adjetivos que poderiam ser vistos já na imagem de Deus, né? E quando você traz para a pessoa Jesus, você começa a ver toda essa glória irradiada e a cortina mais aberta, né, Lu? Cortina subiu. A cortina subiu e agora Jesus veio para ser Nós vimos Deus. E o que Ele é? Jesus é a expressão... Exato. Exato. Isso. Jesus é a expressão exata daquele Deus que sempre foi falado, que era um mistério, né? O que você fala para nós disso? Sim. Eu vejo nisso que Jesus foi o intermediador entre Deus e os homens, né? Então, com a morte dele, que ele nos salvou, tudo, a gente pode ter a comunicação com Deus, né? A gente não tá distante agora de Deus, não tem mais o véu, né? O véu foi rasgado. Então, Jesus é muito importante em toda essa história, porque é isso, ele deu total acesso a Deus e a gente pode hoje em dia se comunicar com ele, né? E dá para falar que a humanidade viu Deus? Sim, porque Jesus é a encarnação de Deus, do Deus vivo. Exatamente. Então nós vimos Deus, né? Além do milagre de Deus falar, Deus veio. Deus veio e sentou no meio de gente aqui, né? Igual nós estamos sentados juntos aqui, e falou conosco, né? E algumas pessoas confundem, talvez, será que Jesus não era mais um profeta? E outros falam, será que Jesus não era só um anjo? Já que tem tantos anjos, né? Tem Miguel, Gabriel, não podia ter um anjo que chama Jesus? Jesus é um anjo, Lana? Travou. Essa parte eu vou deixar no vídeo. Jesus não é um anjo, mas ele é o rei, né? O Senhor dos anjos, no caso, é o rei de todos. Os anjos fizeram Jesus? Não, foi Deus que fez isso. Então Jesus é o criador de todas as coisas, então Jesus é o Senhor dos anjos, ele é o criador dos anjos, né? Se você tivesse que pedir uma ajudinha, você preferia pedir para um anjo ou pedir para Jesus? Para Jesus. Né? Porque o anjo vai mandar Jesus fazer alguma coisa? Jesus vai mandar os anjos fazer alguma coisa? Sim. Sim. Então Jesus é o nosso Senhor. O que esse texto revela para nós hoje, né, e que todo mundo está compartilhando aqui, é que Jesus é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Deus da história. E aquele milagre, aquele mistério que ficou escondido até a chegada de Jesus, esse Deus misterioso que fala através de profetas, que aparece lá num fogo que não queima, que tira o povo da terra, que liberta, que dá normas de como o povo viver, que depois pune seu povo porque se afastou dele, né? Porque ele se deu
para relacionamento, e quando o povo não se relaciona com ele, ele mostra que isso está errado. Todas essas coisas, esse Deus misterioso foi revelado e nós o conhecemos e nós sabemos quem ele é, nós o recebemos. Ele habita conosco e ele é Jesus. Bom, graças a Deus, obrigado pela bênção, né, de lermos hoje mais um trecho da Bíblia, e hoje foi muito bom ler com todos vocês. Nós lemos juntos, discutimos juntos, e eu não ia perder a oportunidade de trazê-los aqui para gravar para vocês, né? Espero que vocês continuem lendo a Bíblia sempre, né? Eu não sou importante, mas Jesus é, a Bíblia é, né? E que vocês continuem sendo guiados por esse Deus que se relaciona, que se encarna e que se relaciona com cada um de vocês, tá? Aos todos os nossos amigos que estão assistindo aí, Deus abençoe cada um de vocês. Espero que você continue conhecendo esse Deus que se revela através da Bíblia. Para mim foi um prazer, e para vocês foi bom também? Então, tchau, tchau. Deus abençoe, até a próxima. Acabou. Misericórdia. Fácil. Ó.